Bom dia, meus amigos, tudo bem? Eu quero compartilhar de uma palavra abençoada com a tua vida, que com certeza mudará o teu conceito, o teu pensamento e vai te esclarecer e abrir tua mente de uma forma especial através da revelação de Deus. O assunto que eu quero tratar com vocês é: como podemos conhecer a Deus? Ouvir falar de alguém é saber que ele existe. Entretanto, conhecer alguém pessoalmente é muito mais, e é isso que eu quero mostrar para vocês na palavra de Deus. Somente podemos conhecer a Deus à medida que ele entra em contato com o homem e se revela. Eu separei alguns versículos bíblicos para que possa estar explanando essa mensagem. Abra comigo a palavra de Deus no livro de Jó, capítulo 11, do versículo 1 ao 12. A palavra do Senhor diz da seguinte maneira: Entretanto, respondeu Zofar, o Naamatita, e disse: Porventura não se dará resposta à multidão de palavras? E o homem falador será justificado? As tuas mentiras se hão de calar os homens? E zombarás tu, sem que ninguém te envergonhe? Pois tu disseste: a minha doutrina é pura, limpo sou aos teus olhos. Mas na verdade, prover a Deus que ele falasse e abrisse os seus lábios contra ti, e te fizesse saber os segredos da sabedoria, que é multiplice em eficácia, pelo que sabe que Deus exige de ti menos do que merece a tua iniquidade. Porventura alcançarás os caminhos de Deus, ou chegarás à perfeição do Todo-Poderoso? Como as alturas dos céus é a sua sabedoria, que poderás tu fazer? Mais profunda é ela do que o inferno, que poderás tu saber? Mais comprida é a sua medida do que a terra, e mais larga do que o mar. Se ele destruir e encerrar ou juntar, quem o impedirá? Porque ele conhece os homens vãos, e vê o vício, e não o terá em consideração, mas o homem vão é falto de entendimento. Sim, o homem nasce como a cria do jumento montês. Aqui nessa oportunidade, Jó, ele estava se encontrando enfermo, em chagas, porque quando Satanás ele estava rodeando a terra, ele se achegou a Deus e Deus prestou testemunho sobre a vida de Jó. O Senhor disse a Satanás, em Jó capítulo 2, versículo 2: Então o Senhor disse a Satanás: De onde vens? E respondeu Satanás ao Senhor e disse: De rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: Observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus, desviando-se do mal, e que ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele para o consumir sem causa? Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: Pele por pele, tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema de ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: Eis que ele está na tua mão, poupa, porém, a sua vida. Então Satanás saiu da sua presença, da presença do Senhor, e feriu a Jó de uma chaga maligna, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Bom, meus irmãos, e Jó estava nessa situação difícil. Ele estava sendo provado e tentado, né? Tentado pelo diabo com essa chaga e passando por uma prova diante de Deus. Porque ele era um homem temente, reto, íntegro e dava bom testemunho diante de Deus, e Deus se alegrava. E Satanás, mesmo assim, ele quis incitar contra a vida de Jó, e Jó estava numa situação difícil. E nesse momento do capítulo 11, o seu amigo Zofar, ele repreende a Jó pela situação que Jó estava, porque Jó começou a ficar murmurando acerca da situação, porque ele não compreendia, ele sabia do próprio testemunho que ele dava diante de Deus, mas sobreveio o dia mau sobre a vida dele.
e ele teve que passar por essa situação difícil. Já no capítulo 42 de Jó, ele começa a se humilhar diante de Deus. Jó, ele se humilha perante de Deus e dá-lhe glória. A palavra do Senhor diz da seguinte forma: Então respondeu Jó ao Senhor e disse: Bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. Escuta-me, pois, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu ensina-me. Como ouvir dos meus ouvidos ouvir, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Jó reconheceu que Deus, ele é soberano, ele é Deus, ele é santo, e que na sua condição humana, por mais que ele dava testemunho, ele tinha que estar na posição do servo pecador, que é o que? Prestar culto a Deus, se arrepender diante de Deus todos os dias da vida. Porque por mais que nós nos humilhamos, nós somos pecadores, nós temos uma natureza caída e pecaminosa. E nós devemos ter um devocional todos os dias com Deus, sim, ainda que nós prestamos testemunhos diante de Deus, boa conduta, fazendo boas obras, nós temos que, sim, reconhecer que Deus, ele é santo, Deus, ele é poderoso e nós somos pecadores e temos que estar sempre aos pés do Senhor. Antes, Jó, ele conhecia Deus por ouvir falar. Hoje, ele contempla já com seus olhos, como diz a palavra de Deus nesse capítulo 42. Abra comigo no livro de Hebreus, capítulo 1, versículo do 1 ao 2. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Abra comigo também a palavra de Deus em João capítulo 1, verso 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Louvado seja Deus. Deus, ele manifestou-se para a humanidade, para o mundo, em carne, através do seu Filho, o Filho de Deus que veio ao mundo. Como diz a palavra de Deus, no princípio era o Verbo. O Verbo significa o quê? Significa a ação de Deus. A ação de Deus para a humanidade, que estava caída e perdida. Ele enviou seu Filho. Ele manifestou-se através do seu Filho Jesus Cristo. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Estava tratando exatamente isso. O Verbo é Jesus Cristo. Abra comigo também 1 João capítulo 1, do 1 ao 4. O que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram a palavra da vida. Porque a vida foi manifestada, e nós a vimos, e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isto vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevemos, para que o vosso gozo se cumpra. Aqui o apóstolo João trazendo a revelação daquilo que nós estamos tratando. Deus, ele manifestando-se para a humanidade, para que a humanidade viesse a conhecê-lo. O que era desde o princípio, o que temos visto com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram a palavra da vida. A vida é Jesus Cristo. A palavra do Senhor é o próprio Senhor Jesus. A palavra que foi manifesta em carne. A própria palavra de Deus, o Verbo, a palavra de Deus, ela manifestou-se em carne. Através do Filho, a humanidade pode conhecer a Deus.
E o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra. Amigos, uma vez que nós conhecemos ao Senhor Jesus, não somente de ouvir falar, mas de conhecê-lo pessoalmente, muda a nossa história, muda o percurso da trajetória da nossa vida. Porque nós sabemos que essa palavra realmente é viva, como diz em Hebreus. Porque a palavra de Deus, ela é viva, ela é penetrante mais do que qualquer espada de dois gumes. E penetra na divisão do corpo, alma, juntas e medulas. Não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes todas as coisas estão nuas, visíveis e patentes aos olhos em quem devemos prestar conta. Essa palavra de Deus, ela foi manifesta em carne através do Filho Jesus Cristo, o próprio Senhor. A palavra de Deus manifestou-se aos homens para que pudéssemos hoje alcançar a salvação. Louvado seja Deus. Busque da palavra de Deus, conheça a Deus, não de ouvir falar, mas pessoalmente. E a melhor maneira de você conhecer a Deus pessoalmente é conhecendo o Filho, Jesus Cristo. Se achega-se na palavra de Deus e o Senhor se revelará para a tua vida e você terá uma experiência extraordinária em nome de Jesus.